gente, vim aqui trazer saudação hoje e eu queria começar lendo Romanos 7, versículos 14 ao 20. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o bem, tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então aqui Paulo fala um pouco sobre essa luta que existe em nós, né? Da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E ele fala sobre esse desejo que existe em nós de buscar a Deus, esse desejo que a gente tem de querer fazer o bem, de querer fazer a vontade de Deus, de querer estar em uma constante com Deus, né? De ter prazer na lei de Deus. Ele fala que a gente tem sim esse desejo, né? Então por que a gente não faz essas coisas, né? Eu acho que nós, enquanto cristãos, sempre desejamos isso, né? Em algum momento da nossa caminhada a gente deseja isso, e eu acho que a gente deseja isso diariamente também. Ter uma vida constante com Deus, ter uma vida de leitura bíblica diária também, sabe? Quantas vezes a gente acaba fazendo planos e botando metas de leitura, de estudo, sabe? E a gente acaba não fazendo isso, né? A gente acaba, sei lá, não fazendo simplesmente, né? O que nos impede de fazer isso? O que nos impede de buscar esse relacionamento com Deus que a gente almeja, né? Se a gente quer, por que a gente não faz? Porque o pecado habita em nós. E o pecado, ele reflete nessas nossas atitudes, né? Ele tem como alvo o nosso desejo de coisas santas, de fazer essas coisas santas, né? Então, quanto mais a gente vai tentar buscar Deus, mais ele vai tentar nos impedir. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue acabar... Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Por isso que muitas vezes a gente acaba desistindo, né? E para que a gente consiga fazer com que o espírito vença essa luta, a gente precisa alimentar muito mais ele, né? Lendo a Bíblia, lendo a palavra, estudando sobre isso, ouvindo louvores, sabe? Fazendo a vontade de Deus, né? Agradando Deus, tendo uma vida de oração constante também, para que a gente possa, assim, ter o nosso espírito muito mais forte, né? Para que ele possa prevalecer nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos também. Então, e agora eu queria ler, então, quais são as obras do Espírito e quais são as obras da carne. Em Gálatas 5, versículos 19 ao 25. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui a gente pode ver um pouco quais são as obras do Espírito, quais são as obras da carne, e que elas são opostas entre si, né? Então eu queria que a gente refletisse, que a gente pudesse olhar um pouco para dentro da gente, né? E entender quem que a gente está alimentando mais, quem que a gente está alimentando menos e como isso está refletindo nas nossas atitudes, né? Quem que a gente está deixando com que nos domine, sabe? Domine os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso tempo. Quem que a gente está alimentando mais, né? Eu queria dar um exemplo aleatório só para que a gente pudesse ver os dois lados agindo, sabe? Vou dar um exemplo aleatório só pra dar mesmo, tá? Digamos que, sei lá, cheguei em casa e vi alguma coisa que o Pedro deixou jogada, né? E isso me irritou muito, fiquei com muita raiva, né? Tipo, uma situação assim que me deixasse muito irritada. Muita raiva. Então eu posso ter duas atitudes diante disso, né? Diante dessa circunstância. Eu posso
alimentar toda essa minha raiva e ir lá xingar o Pedro, falar de um jeito grosseiro, de um jeito que não seja amável, que eu demonstre a minha ira contra ele, né? Ou eu posso esperar eu passar um pouco a minha raiva, né? Tentar me controlar um pouco e ir lá falar com ele do que eu não gostei, mas de um jeito que eu demonstre o meu amor por ele, né? De um jeito que eu seja amável, que eu tenha mansidão, entende? Que ele perceba, assim, que não é a minha carne falando, entendeu? E eu acho que também é nosso papel colaborar com a caminhada do nosso próximo, sabe? Por exemplo, eu acho que se eu fosse lá e falasse com ele, se eu demonstrasse pra ele toda essa minha raiva, provavelmente eu estaria alimentando a carne dele naquele momento também, e eu teria como resposta algo raivoso também, algo com ira, sabe? Agora, provavelmente, se eu falasse de um jeito mais amável, com mais mansidão, provavelmente eu estaria colaborando para o espírito dele ser alimentado e ele ter uma atitude que condiz com o espírito dele, entendeu? E me responderia com mais, de um jeito mais amável também, de um jeito mais pacífico, sabe? Então eu acho que as nossas atitudes acabam também refletindo nas atitudes dos outros, sabe? As nossas atitudes diante de tais circunstâncias, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje. Eu queria que a gente refletisse, que a gente colocasse, pensasse um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que o inimigo, ele acaba nos colocando muitos empecilhos e muitas vezes a gente não percebe, sabe? A gente entendeu então que a gente tem que matar nossa carne. Mas o nosso inimigo, ele faz de propósito para que a gente esqueça disso, sabe? Para que a gente não lembre de matar nossa carne todo dia. E isso vai acabar alimentando ela todos os dias, entende? Então que a gente possa estar lembrando disso sempre, que a gente não esqueça que a gente precisa matar ela e que a gente precisa alimentar o nosso espírito, sabe? Que a gente possa ter sempre a consciência disso, que a gente não se esqueça disso, né? Porque infelizmente nessa condição que a gente se encontra hoje, que é na condição de pecadores, a gente precisa sim matar nossa carne, né? Não vai chegar um nível em que, tá, ela morreu, sabe? Não, a gente sempre tem que matar ela, matar, entende? Continuar nesse ciclo de matar ela e alimentar nosso espírito, sempre, até o nosso último dia, no caso. Então era isso que eu queria deixar pra vocês, queria que a gente pudesse estar refletindo sobre isso, queria que a gente conseguisse chegar mais perto de Deus, que o nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais íntimo, cada vez mais real, cada vez mais legal, e que a gente entenda que sim, a gente tem esse prazer na lei de Deus e que o que nos impede é o pecado. E por isso que a gente tem que matar ele todo dia. Então era isso que eu queria deixar pra vocês, espero que tenha sido bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem também, e até mais. Tchau!